Olá, gente, bem-vindos à terceira semana, né, do nosso workshop. Essa semana vai ser suave, vai ser uma repetição e reforço do que a gente viu na semana passada, com uma nova informação de uma ferramenta que a gente usa no Maya, que é o Twin Machine. Então a gente já tem as poses ali do nosso passo, né? Do nosso pulo que a gente fez na aula passada, que é esse que eu estou mostrando aqui na tela, né? Assim que carregar, né? Tá aqui, ó. Tô mostrando. Então agora eu vou trabalhar um pouco mais esse cara, colocando intervalos entre os frames, tá? Então, de um frame para outro, por exemplo, desse frame para esse, eu vou colocar um intervalo ali no meio. E aí eu vou decidindo a velocidade de cada coisa e aquele cuidado, né? Olhando ao redor para entender o deslocamento de cada parte do nosso personagem. Então, para personagens mais complexos, é mais ou menos assim também que funciona essa outra fase de colocar intervalos, tá? Aí eu vou fazer um esquema aqui no 2D antes da gente ir pro 3D, tá? E aí, gente, a gente está com o Pencil 2D aqui de novo, né? Então eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Do que seria esse intervalo. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui, eu não sei se eu tenho, bora ver se eu tenho. Então, gente, ó, essa simulação vai ser no 2D antes, né, da gente ir pro 3D. Então a gente fez esses quadros-chave como planejamento, né? E a ideia é, você não precisa aprender esse programa, tá? Eu só estou mostrando qual é a ideia. Então a ideia, vou ligar aqui os frames da frente, ó, e eu vou desligar, eu só quero o próximo frame. Então eu só quero um aqui para frente e um aqui para trás. Que eu quero justamente os intervalos, né? Então, vou tentar dar um zoom aqui, ó. A ideia é trabalhar intervalos. Então, aqui entre esse frame e esse, né? Vou desligar aqui só para a gente entender. Esse frame e esse, eu vou colocar um quadro intermediário ali. E aí, dependendo da velocidade das minhas partes, né, do personagem, eu vou decidindo se ele vai ser mais perto para um ou mais perto para outro, tá? Então, eu vou criar aqui um quadro-chave aqui no meio e aí eu vou criar meu intervalo aqui. Eu vou fazer no 3D isso, né? Mas aqui no 2D eu vou só ilustrar. Então, por exemplo, no quadril, se eu decidisse, por exemplo, que essa ação, ela, e aí a gente já começa a falar de aceleração, né? De, de um movimento acelerado e um movimento desacelerado. Só que eu vou falar em termos simples que caibam numa aula, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa pose 1 aqui, que é esse quadril, e eu tenho essa outra pose aqui que ele já está mais abaixadinho, né? E aí eu posso fazer um intervalo fácil ali no meio. Pronto, tá bem levezinho agora. Então, ó, eu vou, por exemplo, fazer um intervalo aqui no meio. Deixa eu dar um zoom out para a gente ver melhor o traço. E daí, gente, eu vou fazer, por exemplo, esse quadril exatamente aqui no meio. Isso significa que a velocidade está linear. Tá? Então, o quadril sai daquela posição, passa exatamente no meio e chega na próxima posição. Se eu quiser acelerar essa ação, provavelmente eu faria o meu quadril um pouco mais aqui para perto do primeiro. Porque daí ele estaria ganhando velocidade para chegar lá. Tá? Isso é começar a entender a aceleração, ou seja, começar a ganhar energia para ganhar velocidade, e desaceleração, perder energia para frear. Tá? Mas é só para começar a pensar. Na nossa prática aqui a gente vai colocar intervalos, tá? Entre os frames aqui, mais ou menos. Olha, essa perna aqui já começa a subir. E só que a gente vai fazer isso no Maya, né? Aqui a cabeça. Aqui eu aumentei muito a cabeça. Só que agora eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho um intervalo funcionando ali, ó. E aí, por exemplo, eu faria um outro intervalo aqui para frente. Entre esse e esse. Então, bem aqui eu criaria um keyframe. E aí eu faria um intervalo bem aqui. Repare que eu estou fazendo bem no meio mesmo. Que é para o nosso exercício, tá? Então a gente se preocupa muito com esse meio. Assim, a gente sai colocando intervalos mesmo. Depois,
no segundo tratamento, a gente tenta reposicionar esses caras para tentar cuidar um pouco mais da velocidade. Mas ó, passa a ver que a ação vai ficando mais fluida, com mais quadros intermediários. Tá? Então é isso que a gente vai fazer lá no 3D e eu vou mostrar uma ferramenta para vocês lá dentro. Beleza? E aí, gente, a ferramenta é essa aí, ó. É a Twin Machine. É esse cara bem aqui. Eu uso muito ela é muito legal de usar. Existem outras ferramentas, né? Até aqui tá aqui embaixo a ferramenta do Alan Camilo, que é um rigger animador. Na verdade, eu não sei se ele é rigger. Ele é um animador que fez essa ferramenta. E essa ferramenta aqui é o A-Tools, mas tem um AnimeBot que ele vende. Né? Então, bem aqui na ferramenta dele tem essa Twin Machine, que é justamente essa que eu vou mostrar para vocês. Essa que eu vou mostrar é gratuita e eu vou deixar o link nesse exercício dessa semana para vocês aprenderem como instalar, de onde baixar e como instalar, tá bom? Aqui eu já vou direto para falar dela, né? O que é essa ferramenta? Vou deixar só as curvas ligadas, como sempre. Eu estou continuando o exercício da aula passada, tá? Então, ó, eu vou selecionar todas as curvas e agora eu entendo que eu tenho esses keyframes aqui, que é justamente a continuação da aula passada, correto? Agora eu vou chegar aqui pelo meio desse cara, pelo meio por aqui, assim, 5 ou 4, e aí eu vou usar a minha ferramenta para puxar o slide, com todos os controles selecionados, tá? Eu vou usar a minha ferramenta para colocar o slide aqui no meio, ó. O que ele fez? Ele falou, olha só como o personagem muda ali, conforme eu mexo no slide. Ele fala para minha animação essa daqui, esse ponto aqui é o quadro passado e esse ponto aqui é o quadro futuro. Então, se eu colocar aqui no meio, eu quero um intervalo bem no meio desses dois. E se a gente vier aqui para animação, ó, realmente está bem no meio. Isso facilita uma vida, tá? Isso facilita uma vida. Faz todo o trabalho? Não. Mas facilita uma vida, tá? Então, ó, o trabalho aqui seria primeiramente colocar esses intervalos. Então, por exemplo, coloquei um intervalo aqui, depois eu vou achar aqui pelo meio do outro mais um intervalo. Olha, achei mais um intervalo entre o próximo. Só que olha o que eu começo a perceber, ó. Quando eu quero agachar, quando ele vai agachar, ele tem que ter mais quadros perto dele agachar, ou seja, ele está desacelerando para agachar, né? Tá ganhando energia e depois ele vai sair do agachamento. Então ele vai acelerar. Então ele desacelera e depois acelera. O que isso quer dizer? Né? Aqui na animação. Aqui é quando ele tá lá embaixo. Então nessa região aqui seria uma região de desaceleração. E quando ele está saindo desse cara daí que está agachado, ele avança e aí ele está ganhando velocidade, ou seja, ele está acelerando. Então nessa parte aqui teria possivelmente mais quadros, tá bom? Então, por exemplo, aqui entre esse que já é o intervalo e esse que é quando ele está agachado, eu poderia por aqui ou nesse criar um outro quadro-chave que é exatamente o intervalo entre esse que já era o intervalo e esse aqui. Olha só como é que vai ficar. Ó. Intervalo. Aí eu venho para esse lado aqui e vou criar outro intervalo para ele poder acelerar para o outro lado. Intervalo. Então olha só como é que fica o visual. Tipo, ele se agacha, mais quadros vão acontecendo ali para ele se agachar. Depois que ele se agachou, ele vai sair. Ó. Então, ó, repara que a gente tem mais keyframes ali trabalhando a desaceleração e a aceleração. Beleza, falei de novo sobre aceleração e desaceleração. Volta, né? Vou dar 2 Ctrl Z aqui, a gente vai primeiro colocar intervalo em toda a cena, tá? Então, ó, aqui no 5 foi um intervalo, vim pro meu down, né, que ele tá carregando a energia, depois ele vai sair. Aí um intervalo aqui que eu já criei, aí ele continua o passo. Aqui ele vai pro salto. Aqui no meio eu coloco um keyframe, que talvez eu queira que seja mais próximo do anterior. Eu não quero que seja exatamente no meio, talvez. Talvez, eu tô pensando aqui. Porque eu já tô olhando aqui o visual, tá? Eu tô pensando em ritmo também. Então, ó, aqui eu coloquei um intervalo que faz ele andar para ali. E bem aqui ele já chega no salto. Ó. Então, por aqui, nesse intervalo, eu vou criar um outro cara. Só que eu não quero que ele seja no meio. Eu quero que ele seja mais para perto do outro. Tá vendo?
Então, desse jeito, a gente começa a criar intervalos com um pouco de timing, com ritmo. Tá? Então, a intenção dessa aula é pegar, abrir o teu arquivo de jump que tu fez na aula passada e fazer exercícios de timing várias vezes com essa ferramenta. Tá? Então, você vai pegar todos os seus controles e vai posicionar, né, os seus intervalos, se é mais para lá ou mais para cá. Então, aqui, por exemplo, desse frame para esse, agora ele pisou e já está agachando, eu quero um frame bem aqui no meio, que esteja bem próximo do agachamento ali, ó. Então, ó. Só que agora eu percebi que ele deu um pulo, ó, bem aqui desse ponto que ele estava vindo legal, uma velocidade bacana. Aqui ele deu um pulo. Ó, não achei legal. Então aqui eu acho que eu vou colocar no meio mesmo. Bora ver como é que fica. Ó, coloquei o intervalo, já funcionou melhor. Tá? E aí falta o último intervalo, que é desse ponto para esse. Então aqui no meio eu vou colocar aqui no meio, talvez funcione. Acho que funcionou. E aí, ó, a gente rapidinho com essa ferramenta conseguiu colocar mais quadros para fazer o nosso salto. E aí, essa é a primeira parte. Ó. Você tem que abrir o arquivo, exercitar com essa ferramenta, colocando intervalos. Porque evita, imagina que se eu não tenho esse intervalo aqui. Ó. Vou apagar ele aqui, não tenho mais. Como é que eu faria isso na mão? Eu acharia esse cara aqui e acharia esse cara aqui. Então, eu provavelmente ia começar a trabalhar nele posicionando ele manualmente. Né? E bem aqui, ó, por exemplo, eu poderia tentar achar a posição dele e aí eu ia ficar adivinhando aqui, ó, onde é o intervalo, o meio, né? Onde é o meio dessas duas ações. Então isso toma um tempo. É legal fazer isso, ó, porque você passa a entender a trajetória do teu controle, igual como a gente fez da primeira vez, porque ele tem que estar seguindo um fluxo. Mas quando a gente tem a ferramenta, que se a gente seleciona tudo e dá um intervalo pra gente, ó, já coloca no meio todo mundo e já faz a gente entender mais ou menos qual é a trajetória do objeto. Tá? Então, a primeira parte dessa semana é fazer esses intervalos só usando essa ferramenta e tentando entender como ela funciona. Tá? A segunda parte é posicionar alguns elementos depois que você fez esse exercício que eu já fiz aqui. Ó. Depois que eu já fiz isso daqui, eu vou começar a pensar como animador que elemento vai antes e que elemento vai depois. Então, olha lá. Eu comecei a ter keyframes aqui embaixo, né? E aí eu começo a entender que o pé, ele é muito mais leve. Então, assim, eu posso já começar a pensar que o pé aqui, por exemplo, nesse ponto que seria um intervalo ou uma pose, agora eu já não sei, porque eu já comecei a criar intervalos e a gente volta nas nossas poses para ajustar, né? Às vezes a nossa pose vai mudar um pouquinho, a gente sempre volta nas poses e mexe, super normal. Então, assim, por exemplo, eu acho que esse pé já pode avançar muito nessa parte, nesse momento aqui, quando ele está bem aqui, eu acho que ele já pode avançar. Eu cuido do joelho. Então, ó, antes ele estava mais para trás, ele estava aqui. Agora eu já coloquei ele mais para frente. E bem aqui nesse cara, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse cara aqui, ó, que ele ainda tá com o pé lá em cima, eu já decido colocar a perna lá para baixo. Entendeu? Então eu vou começando a fazer as coisas funcionar em tempos diferentes, tá? Então, assim, essa semana é praticar colocar mais poses entre as poses que você já tem e também entender como as partes começam a funcionar separadamente. E daí eu vou começar a trabalhar esse pé aqui, por exemplo. Olha, esse pé aqui já estaria para frente. Vocês podem fazer o exercício só com o pé também, tá, gente? Já ajuda muito. Usem a ferramenta para o corpo todo e façam esse trabalho aqui de frame a frame, né? Não frame a frame porque não é olhar frame a frame aqui. Mas é tentar entender mentalmente como é que
já está funcionando a animação aqui, ó. Olha só como o pé já chegou faz tempo aqui. Agora, aí depois que o corpo vai chegar. Então mudou um pouco a animação, sabe? Não ficou tipo em pose com intervalo, não ficou muito quadrada a animação. Já ficou mais interessante porque daí a gente já começou a pensar em elementos separados. Outro exemplo, o pé de trás. O pé de trás está no chão aqui, normal. Aqui ele começa a sair. Aqui eu acho que ele já saiu muito, então eu vou segurar um pouco ele para trás. A gente chama de atraso na animação. Então a gente atrasa um pouco alguns elementos e acelera outros. Então algumas partes do corpo vão na frente e outras têm atraso. Então isso deixa a animação mais interessante. Tá? Então ó, eu vou atrasar mais um pouquinho esse cara. Aqui eu acho que ele já fez o movimento, tem que cuidar do joelho, né? Eu ainda atrasei ele ali, só que aqui eu já quero que ele chegue rápido aqui. Então bem aqui eu já trago ele mais para frente. Rotaciono meu pé aqui, preparo meu joelho. Então ó, já trouxe o pé bem mais para frente. Então olha só o que eu estou fazendo. Eu estou atrasando o pé nessa parte e estou acelerando ele nessa parte. Agora olha uma atenção, bem aqui, ó. Observem os seus arcos. O que é isso? É entender a trajetória que cada parte faz. Um exemplo. Tá vendo esse pé traseiro? Ele tá vindo dali, vem para cá, volta e depois vai para frente. Ou seja, não tem um arco aí. Deixa eu desenhar bem aqui pra gente ver. Show. Grease Pencil. Pronto. Ó, esse pé ele tá bem aqui, ó. Deixa eu só carregar o meu maiazinho aqui. Ó. Esse pé ele tá bem... Poxa, esse pincel não tá muito legal. Deixa eu pegar outra cor de pincel aqui. Eu não sei onde tá. Ah, tá aqui, ó. Tá no outro monitor. Então, ó, eu vou trocar de cor de pincel. Essa é uma ferramenta do Maya, tá? O Grease Pencil. É só clicar em cima e riscar. Talvez seja útil. Eu só acho legal pra mostrar algumas coisas quando eu tô dando aula, então assim. Mas se vocês acharem necessário usar para observar o arco, é assim mesmo. Eu tô desenhando aqui e aí eu tô vendo o meu arco. Então, o meu pé ele veio daqui pra cá e agora ele vai voltar. Olha só o que ele faz. Então, não está seguindo o arco, porque o próximo quadro, olha aqui, ó, onde é que tá. Tá? Então, provavelmente, o quadro intermediário seria por aqui, ó. Então, a gente volta na animação, ó, porque eu estou observando o meu arco. Como é que eu observo o arco sem riscar assim? Vou para frente, vou para trás, vou para frente, vou para trás. Fico olhando o que está acontecendo, tá? Então, bem aqui, nessa parte que ele volta, estou com o controle selecionado, vou posicionar o pezinho aqui, ó, tá vendo? E vou girar o meu joelhinho. Agora, já forma um arco mais bonitinho, tá vendo? O pé já pousa melhor ali, ó. Beleza? Eu vou só apagar o Grease Pencil, vou selecionar ele aqui. Eu vou apagar. Eu queria apagar esse outro aqui. Acho que eu vou aqui no Outliner e tem alguma coisa de Grease Pencil. Não tem. Bom, eu vou dar show e apagar a Grease Pencil que eu não quero ver. Então, ó, eu mostrei aqui como colocar intervalos usando essa ferramenta. Aí você vai colocar... Vou usar ela de novo, tá? Você vai colocar intervalos entre um quadro e o outro usando ela. Vou colocar o link para vocês instalarem ela no link da atividade. Esse é o primeiro passo. Coloque intervalos, tá? A segunda atividade é atrasar ou acelerar algumas partes do corpo com a observação de arcos, tá? Então, gente, a atividade vai ser esses 3 passos aqui, ó. Criar intervalos com ou sem Twin Machine. Então, de novo, eu vou deixar o link lá para vocês baixarem, instalarem. Eu que fiz o link, mas vocês vão no site do carinha do Twin Machine, baixem, instalem. Mas vocês também podem fazer intervalos manualmente, tá? Não tem problema nenhum, é a mesma lógica da aula passada.
mais a ferramenta acelera o processo. O segundo passo é atrasar ou adiantar movimentos. Então eu usei o exemplo do pé. O primeiro pé que chega antes, o outro pé que sai depois, fica um pouco mais tempo lá para trás e depois ele chega depois. E tentem observar arcos. No exemplo do pezinho, que ele estava saindo num frame ali. Imaginem uma linha ali. Vão para frente, vão para trás nos frames, que animador é isso mesmo. Tem que ficar flopando os frames de frente um atrás do outro para poder entender o movimento e perceber melhor os arcos. E aí o exercício vai ficar nesse, né? Vai ficar nesse nível. O que eu posso fazer mais um pouquinho aqui é melhorar um pouco mais, por exemplo, a ação aqui, por exemplo, aqui. Quando ele está saindo, eu vou mostrar, por exemplo, como atrasar o personagem aqui. Então, vem aqui, ó. Eu já acho que nessa rotação ele já vai deixando a coluna mais cedo para trás. Esse quadril aqui. Ele já vai ficando para trás mais evidentemente. Eu dou uma exagerada. Olha só. Então eu estou exagerando agora a rotação. Tá vendo? E eu acho que aqui ele já veio muito rápido para frente. Pode ser que ele fique um pouco para trás. Ó. Vou mexer um pouco no peitoral aqui. Um pouco na cabeça aqui. Ó. Só trabalhando com os frames que eu já tenho, tá? Então, assim, tentem fazer esses atrasos, esses adiantamentos, usando só os frames que vocês fizeram. Ou seja, os frames da aula passada com os intervalos dessa aula agora. O que a gente vai estar exercitando aqui? Noção de arco, tá? A gente vai estar aprendendo a ferramenta de Twin Machine, que é super importante. Super importante entender essa ferramenta. E, claro, se vocês não quiserem usar a ferramenta, fiquem à vontade também, ó. Mas, olha, percebe que eu estou atrasando a coluna. Ela não vai fazer aquela curva aqui mais. Ela talvez faça essa curva aqui no outro frame. Que é quando ele vai estar começando a levantar. Tá bom? Então, ó, o movimento já começou a ficar um pouco melhor. Dá para melhorar? Dá. Eu vou olhar aquele joelho aqui, ó. Tá vendo? Aqui atrás, a perna. Eu estou acompanhando essa perna. Então, ela vem. E ela veio muito rápido aqui, cara. Então, eu vou atrasar um pouco mais ela. Olha só. Aqui eu posso, talvez, colocar mais para cá essa perna com esse joelho. Ó, pra mim já funcionou melhor. Então eu atrasei a perna e adiantei a perna da frente. Eu posso inclusive atrasar o quadril, tá? Então ó, o quadril ele tá chegando aqui, só que aqui eu quero que ele continue um pouco mais para trás. Ó. E aqui ele ainda tá ganhando energia, ele tá descendo aqui. Ó. Tá? Assim. E aqui eu acho que ele pode chegar mais rápido lá para frente. Aqui freou e aqui subiu. Então eu comecei a perceber um fluxo para o meu quadril que talvez funcionou melhor do que no meu bloco. Tá? Então, ó, esse resultado aqui que eu quero para essa semana. Porque vocês praticam. E aí façam várias vezes. Eu vou salvar o meu arquivo aqui, Ctrl Shift S. Tá? Vou mostrar aqui para vocês que estou salvando. Ctrl Shift S. Vou chamar aqui de semana 03. Então agora vai ser o meu jump 002. Mas no caso de vocês, façam várias vezes, porque é uma coisa rápida. É baixar a ferramenta, instalar a ferramenta, não é difícil. Ou colocar intervalos manualmente, tá? A ferramenta acelera, mas você pode fazer manualmente o intervalo. Você só tem que prestar atenção ao redor para poder ver se está seguindo uma trajetória. E esse ao redor, gente, é o tempo todo, tá? Até mesmo depois de usar a ferramenta, a gente tem que estar olhando aqui ao redor para ver como é que está sendo essa ação, tá? Mas eu acho que assim, para exercício de uma semana, é isso, instalar o Twin Machine ou não instalar, e aí você vai criar intervalos entre as poses que você já construiu. Aí você vai começar, como animador, pensar o que vai ser atrasado, o que vai adiantar. Rotação de coluna, rotação de pé, rotação de cabeça, posição de quadril. Tudo você pode atrasar ou adiantar que deixa a animação mais interessante. Tá? E aí você tem que observar o arco.
tem que observar se as partes do corpo estão fazendo um arco ou se está quebrando, como eu mostrei no exercício do pé. Beleza, gente? E aí, quando vocês fizerem isso daqui, vocês geram um playback como a gente fez da outra aula, né? Vou fazer de novo aqui. Animação, playback. Vou chamar um quadradinho aqui. Vou colocar meu jump 002 na pasta correta, que é... Tá aqui, eu vou salvar na semana 003 e vou chamar de jump underline 003 e vou dar um playback nesse cara. Eu não mexi na minha câmera, então eu ainda tô com a mesma câmera da aula passada, então não vão ter mais que mexer em câmera, vocês podem usar o arquivo anterior que você estava usando, tá? E aí vocês façam essas atividades, tá? Criar intervalos, atrasar ou adiantar movimentos e observar os arcos. Beleza, gente? Então, essa é a semana 3. Vamos lá, porque essa prática é repetição com algumas informações e práticas a mais de animação, mas quem não fez, por exemplo, a aula passada, dá tempo ele de fazer e ainda fazer a semana 3. Beleza? Até a próxima, a gente se encontra na semana 4, que daí a gente já vai começar a polir frame a frame a nossa ação aqui. E entender o que é animação frame a frame, fluxo de movimento, energia. A gente vai começar a conversar sobre isso na aula que vem. Beleza? Valeu, até mais.